Bom dia, senhoras e senhores. Eu estou aqui hoje com Raquel Furtado, médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que possui grau de mestre em medicina pela Escola de Medicina da Universidade de Lisboa. Não só isso, é pós-graduada em nutrologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Calma, tem mais. Grau de especialista em medicina estética pela Universidade Alcalá de Henares, na Espanha. E deixa eu falar para vocês, a história dela é sensacional. Além de ser diabética do tipo 1 desde os seus 14 anos, já lutou contra doenças graves como transtorno de compulsão alimentar, bulimia nervosa e um carcinoma raro e metastático, já diagnosticado no estágio 4. Caramba, quando eu li isso aí, eu falei, eu preciso saber com mais detalhes sobre isso, Raquel. Eu ia falar Rachel, Pode falar, Ray. mas a gente vai ouvir essa história de você mesma, tá? Raquel, bem-vinda. Eu fico muito feliz da gente estar aqui conversando hoje. Ô, Antônio, obrigada pelo convite. Eu aqui me sinto honrada de estar aqui no teu espaço para contar a minha história para o teu público, porque é como eu te disse antes, falar da minha história não é falar de mim e me vangloriar, não. É falar de uma história que deu certo para trazer esperança para quem precisa, pautada em coisas reais, factíveis e possíveis de serem aplicadas no dia a dia. Com certeza. E não só isso que a gente conversou antes, né? Eu tava falando para você que eu deixo sempre para ler assim a biografia, né, a curta biografia dos meus convidados no dia da entrevista para me inspirar na hora da entrevista um pouquinho a mais. E a sua história me deixou no mínimo muito impressionado, no mínimo mesmo. E eu quero saber de tudo do que você fez para chegar onde você está hoje. E vamos começar aí por partes, né? O que mais me interessou, não que os outros não me interessassem, mas o que eu queria começar seria sobre o carcinoma raro e metastático no estágio 4. Eu queria saber como é que isso aí está indo. E eu não sei se você já viu, né? Mas eu entrevistei já o professor Thomas Seifert, que é líder em pesquisa na teoria metabólica do câncer. E aí eu queria saber se você está usando isso também para ajudar. Totalmente. Ter descoberto o Dr. Thomas foi uma das minhas descobertas no processo de cura e ter entendido o câncer como uma doença metabólica foi o plot twist de tudo. Foi o que fez, de fato, eu estar viva, eu estar aqui. Na verdade, é assim, Antônio, já que você quer começar pelo câncer, vamos começar por ele, né? Mas é que eu acho que ele é, de fato, a ponta do iceberg de um problema metabólico muito maior derivadas das doenças que eu tive anteriormente. Pela ordem, o diabetes tipo 1, que era extremamente mal compensada, eu não tinha bons níveis de glicemia no sangue, o transtorno alimentar, a compulsão alimentar com a bulimia nervosa. Então, tudo isso, é assim, hoje eu vejo que faz todo sentido chegar num carcinoma desse tipo, né? Eu tinha 30 anos, foi em 2014, tava prestes a me casar e faltava mais ou menos um mês e meio pro meu casamento. Então a mulher, quando vai casar, tá focada no vestido, na festa, né, na cerimônia, e eu era uma dessas. E tava começando a ter um edema discreto na minha perna esquerda, um edema perimaleolar, perto daquele ossinho que nós temos no calcanhar. Só que eu deixei aquilo passar, devo estar trabalhando muito, muito tempo de pé. Só que era unilateral, era só na perna esquerda. Só que é sempre aquilo, a gente nunca pensa que vai ter um câncer, né? Ainda mais uma coisa tão bizarra. Eu fui deixando andar até que o edema foi ficando cada vez maior. E um dia eu tava dando plantão no hospital e pedi a um colega para fazer um Doppler, um ecodoppler na minha perna, porque a primeira hipótese que me veio foi: eu devo estar fazendo uma trombose venosa, porque eu sou diabética, é um fator de risco, pode ter feito um trombo nos vasos da minha perna e o sangue não está circulando bem. E o colega fez e disse: olha, não há trombo nenhum aqui. De fato, a veia tá cheia de sangue, tá túrgida, né? No nosso linguajar médico tá cheia. Mas ele suspeitou, ele falou: cara, por que tá acumulando sangue aí embaixo? E aí foi fazer um exame de imagem no meu abdômen. A gente fez primeiro uma tomografia. Quando ele veio com o resultado da tomografia, Antônio, eu já sabia, tipo,
deu ruim. No linguajar popular, deu ruim, deu muito ruim. Pela cara do homem. Ele não. Ele tava assim, apático. Cara, sem brincadeira, era um tumor bizarro, Antônio. Na maior, quer dizer, na menor dimensão, ele tinha 18 centímetros. Na menor. E não era um tumor bem delimitado, assim, uma bolinha que dá para você lá cirurgicamente retirar. Era uma árvore cheia de galhos. Ele era muito mal delimitado, porque ele já tinha metástase para toda a musculatura pélvica, né? Já que ele era no retroperitônio, que é o espaço aqui entre o abdômen e as costas, ele estava localizado mais à esquerda, então ele pegava o meu ureter esquerdo, que é um vasinho que faz parte do sistema urinário. Um vasinho não, desculpa. Eu tento simplificar para não falar tão difícil e às vezes acabo Aham. inventando termos que não existem, né? É o que transporta, um canal que transporta a urina, né? Dos rins para a bexiga. Então, o ureter esquerdo, toda a musculatura pélvica, o músculo quadrado, lombar, psoas, tudo, os vasos ilíacos, a veia e a artéria ilíaca do lado esquerdo. Ou seja, o sangue que estava acumulando na minha perna é porque o tumor estava estrangulando os vasos, né? Já no abdômen. Já estava também com irradiação, com foco tumoral no nervo ciático. Enfim, era assim, uma coisa horrível. E a gente classifica os tumores em estágios, né? Estadios. O estadio 4 já é um dos últimos, né? Já é um câncer considerado terminal. Uhum. Numa pessoa diabética tipo 1 descompensada. Então, imagina o cenário de terror. Acho que, assim, as pessoas que estão nos assistindo, talvez também até você saiba, é do conhecimento popular que o diabético cicatriza mal a ferida, né? Tudo num diabético é mais difícil. E de fato é quando o diabetes não está bem compensado. Porque o que é diabetes? É você ter açúcar alto no sangue. E o açúcar alto elevado no sangue, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, ele vai gerar problemas no endotélio, na parede dos vasos. Então, inflama e dificulta processos de cicatrização, né? E a diferença é que o tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, e a pessoa tem que tem que tomar insulina, né? Porque o pâncreas dela para totalmente de produzir a insulina. Hoje, o que a gente vive é uma pandemia de diabéticos do tipo 2, que é o contrário. O pâncreas dessas pessoas trabalha e muito, tá em burnout. A pessoa come tanto carboidrato, tanta glicose, grão, amido, álcool em excesso, que o pâncreas vai lá, produz insulina, 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 e o corpo não responde mais. Então são mecanismos diferentes, o nome da doença é igual, mas é porque o desfecho vai significar açúcar alto no sangue, né? Me interrompa a qualquer momento, tá, Antônio? Senão eu saio falando igual uma metralhadora. Não, mas é bom ter essa distinção sobre o porquê as coisas estavam acontecendo. Exatamente. E assim, caiu como uma bomba. Nessa altura, eu já era formada, já era médica, já tinha formação em nutrologia e mesmo assim, eu nunca tinha entendido câncer como uma doença metabólica, a questão do hiperinsulinismo, cetose, nada disso, Você não nada. sabia que a alimentação não tinha a ver com como o seu corpo estava reagindo em certas coisas, né? De Como a certa insulina forma, alta, sim. etc. É aquilo, assim. O que a gente associa? As complicações, as lesões de órgão-alvo que dizem para os diabéticos: olha, vai afetar os seus vasos da sua retina, pode ficar cego, vai afetar os seus vasos nos rins, você pode ter que fazer hemodiálise, perder o pé, ter problema cardíaco. Isso, mas não existia uma associação e ainda não existe nas guidelines uma associação direta, agora já está mudando, entre diabetes e câncer, né? O Dr. Uhum. Thomas foi um dos pioneiros a trazer esse olhar. Por isso que eu disse, de certa forma, existe associação, a gente sabe que o câncer é uma doença que o próprio nome já diz, é maligna, mas que não surge do nada, gente, não existe doença que surge do nada, né? Foi um mero azar, não. Que Vai não olhar é pra puramente genético, né?
Exatamente, não existe. Por quê? Eu amo falar sobre a epigenética. O que é a epigenética? O que manda na genética? O prefixo epi significa acima de, é o que manda. Então, a pessoa pode ter nascido com uma genética para ter câncer de próstata, porque o pai teve, o avô teve, o bisavô teve, os homens todos da família tiveram. Mas, se ela tiver uma boa epigenética, que significa bons hábitos de vida, ela pode nunca manifestar aquele tumor, porque a genética ela é um código, na verdade. Um código genético, ele só vai ser manifesto se chegar a um estímulo hormonal, inflamatório, e aí tem toda essa questão do estilo de vida que inclui principalmente a alimentação, né? E aí você não sabia que uma alimentação poderia estar influenciando o que você no estado que você chegou. E depois disso, o que é que aconteceu? O que é que fez você virar essa chave para começar a pensar de uma maneira diferente assim, e que não é a maneira que a maioria das pessoas e dos profissionais de saúde estão pensando hoje em dia. Então tem que ser uma chave que virou bem forte assim, eu acredito, né? A chave foi: quero viver. Porque assim, Antônio, eu cheguei no fim da linha, né? A medicina não me dava esperança. Eu me formei na UFRJ. Vieram grandes profissionais, né? Que é uma universidade renomada no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Os melhores oncologistas, colegas médicos vieram, levaram meu caso para congresso, não acharam um caso semelhante de uma senhora de 80 e tal anos aqui na Europa, mas que era um carcinoma histologicamente falando igual ao que eu tive, mas em paciente jovem com essa dimensão toda não tinha. Então o tratamento foi empírico. O que é empírico? Vamos ver no que dá. A gente não tem nenhum protocolo para isso, porque é um tumor altamente raro e desconhecido. Vamos ver no que dá. E aí eu pensei, caramba, né? Quando eu via que todo mundo já vinha falar comigo se despedindo, basicamente, era isso, era mesmo isso. Os meus colegas médicos vinham num tom de despedida. Eu, durante 3 dias, Antônio, chorei copiosamente, assim, entrei naquela do vitimismo, logo agora que eu ia realizar meu sonho de me casar, por que agora, por que comigo? Cara, depois de 3 dias, eu peguei um papel, peguei uma caneta e falei assim, eu vou fazer um plano de ação, porque esse FDP desse tumor não vai me matar, eu decidi viver. Isso aí. E foi por isso que eu botei o nome do meu livro de Escolha Viver, porque o que virou a minha chave foi porque eu escolhi viver. E aí, naquela altura, eu peguei o papel, fiquei olhando o papel, falei, o que eu vou fazer? Tá, me mandaram fazer químio, rádio, vou fazer, mas eles não estão me dando muita esperança, nem com a químio, nem com a rádio. O que eu posso fazer além disso pra me curar? Porque eu quero sair dessa, eu quero estar viva. E aí eu também sou cristã, eu comecei a me aprofundar mais ainda na minha fé, falar com Deus. Uma das coisas que eu tive, eu não posso deixar de falar, eu tive de fato uma revelação de Deus de que eu precisava liberar perdão, né? E principalmente para minha mãe, eu tinha tido uma relação muito disfuncional com a minha mãe, então eu tive que trabalhar esse lado. E comecei a buscar outras respostas. E uma das respostas que também acredito que foi por intervenção divina foi encontrar na internet Dr. Thomas Heifetz e Jason Fung. Que eu fui pra internet e comecei a buscar, né? E aí comecei a ouvir Jason Fung falando sobre jejum intermitente. Achei o cara doido de pedra no primeiro momento, né? E eu ainda era compulsiva com carboidrato, porque como o carboidrato é viciante, é uma droga, o açúcar é uma droga, não tem como usar meias palavras com isso, é uma droga e acabou. Ele se enquadra em todos os critérios que a gente tem para definir algo, ou um comportamento, ou uma substância como viciante, né? E eu era uma adicta completa, já tinha tentado parar diversas vezes, não conseguia. Daí veio a bulimia, porque como eu comia compulsivamente, eu sabia que aquilo ia fazer mal para mim, eu induzia vômitos. Então eu já vinha, né, numa crescente de caramba, eu tenho que me libertar dessa alimentação, só que eu não conseguia. E aí que eu falo, né? Cara, se eu tivesse descoberto a dieta carnívora, ou pelo menos a cetogênica naquela altura, muito antes,
talvez eu não tivesse chegado nesse ponto. Então, por isso que isso virou minha missão de vida. Eu preciso alertar, ninguém precisa chegar no ponto que eu cheguei para poder descobrir que existe um caminho que, além de suculento, sacietógeno, é libertador, que te tira da escravidão do carboidrato. O carboidrato é escravizante para muita gente, né? Para mim foi e é para muita gente. Então, Antônio, até me perdi na pergunta. Não, você, tipo, agora que você achou o trabalho do Jason Fung e do Thomas Ah, Seyfried, mas isso. você ainda não conhecia a dieta carnívora nem cetogênica. Não. Você conheceu o trabalho do Jason Fung, que fala sobre o jejum, e você conheceu o trabalho de Thomas Seyfried, que fala somente de ter um ketone glucose index acima de 3 ou 4, se eu não me engano, mas Exato. não fala necessariamente sobre uma dieta carnívora, Não. mas fala sobre estar em cetose e estar com açúcar baixo. Né? Aí Exatamente. você foi e conectou os pontos depois? Foi exatamente isso. O que que eu fiz? Eu comecei a estudar realmente para fazer jejum. Tem que estar em cetose, senão não dá certo. Um comedor de carboidrato tem fome de 2 horas, de 3 em 3 horas. O câncer é uma doença metabólica, o que ele está falando faz sentido. É uma célula defeituosa que não sabe fazer beta-oxidação, não sabe tirar energia a partir das gorduras. Então eu tenho que comer mais gordura, e se eu comer mais gordura eu fico mais saciada, e começou a diminuir os episódios de craving. E aí eu Aham. comecei, por minha conta e risco, beleza, eu vou aumentar a quantidade de gordura, carnes gordas, e eu desde criancinha sempre tive uma tendência a ser mais carnívora. A minha mãe conta que eu chegava no prato das pessoas e já tinham almoçado e ficava assim, carninha, carninha, pedindo só a carninha. Uhum. Então, eu me aprofundei em comer mais carnes gordas, mas nessa altura eu ainda comia também, tipo, nuts, algumas coisas mais gordurosas, assim, para estar em cetose. E comecei a jejuar. Aí comecei fazendo jejuns de 18, 24. No início eu comecei a fazer um OMAD, né? One meal a day. Então eu fazia 24. Mas como eu tinha a intenção de tratar esse bichão que estava dentro de mim crescendo, eu cheguei a fazer jejuns mais prolongados, de 72 horas. Só que naquela época, inclusive, eu não achei nem no Jason Fung, nem em nenhuma fonte respaldo da reposição de eletrólito. Eu sabia que tinha que fazer, Isso mas foi há quanto tempo atrás, Raquel? agora vai fazer 11 anos, Ok. né? Então, eu não tinha nem Instagram. Então, assim, eu ia indo pelo Facebook, uma coisa assim, É. sabe? Eu consegui mandar um e-mail pro Jason Fung. Ele foi um querido, porque ele chegou a me responder uma vez e me deu acesso a umas aulas filmadas, assim, bem de uma maneira bem amadora. De que ele dava lá para os fellows dele na universidade ou na clínica dele, nem sei direito. E aí eu peguei aquelas aulas, o que ele estava dando ali, gravei, assisti e comecei a fazer. A endócrina que me seguia na altura falou: você vai entrar em cetoacidose, confundindo com a cetose, vai entrar em cetoacidose diabética e vai morrer. E no início, Antônio, o que aconteceu? Nos primeiros dias que eu comecei fazendo jejum, como eu tava saindo da Carbolândia, cara, eu batia glicoses altíssimas, porque o meu fígado tava depurando aquilo tudo, né? Eu tava cheia de Uhum. glicogênio hepático. Então, tava depurando aquele glicogênio, sendo quebrado na minha corrente sanguínea nas primeiras horas de jejum, virando glicose. Eu em jejum e a glicose subindo, mas teve uma hora que estabilizou. Olha que legal, estabilizou. Fiquei com mais clareza mental. Fiquei mais estável na glicemia, comecei a diminuir as doses de insulina que eu tomava. E depois da segunda sessão de químio, eu falei, eu vou fazer uma ressonância magnética só para ver como é que tá o tumor. E o oncologista me disse assim, não, não faça. Tá muito cedo, você vai ficar desapontada, não deu tempo para nada ainda. Só que eu já vinha fazendo minha estratégia, jejum, cetose, eu e meu papinho com Deus, lá meu WhatsApp direto com Deus, que as minhas amigas dizem que eu tenho. Fiz a ressonância. Antônio, com 2 sessões de químio e esse protocolo, o tumor diminuiu em 80% o volume. 80%. Eu já não tinha mais as dores que eu estava tendo no ciático, as dores, a lombocetalgia, eu já não estava mais com edema. Eu fazia quimioterapia, no dia seguinte eu estava na academia treinando, me sentindo bem. Eu não peguei uma infecção
durante todo o processo de quimioterapia, que eu fiz 12 sessões de químio semanais. Foi um protocolo extremamente agressivo, né? E eles ficavam surpresos porque eles falavam, olha, não pode isso, não pode aquilo, a sua imunidade vai cair, a pessoa que está fazendo quimioterapia fica muito debilitada. E eu fiquei super bem. Claro, perdi meus cabelos por conta do efeito dos quimioterápicos, mas me matriculei num curso de palestrante na época, comecei a fazer movimentos na internet, eu tinha uma energia que eu nunca tinha tido antes, mesmo com quimioterapia, né? E depois eu fiz a rádio, aí veio a lindeza da história, que quando eu fui fazer de novo o novo exame de imagem para levar para o oncologista que iria me operar, porque o plano era químio, rádio, cirurgia. Vamos reduzir ao máximo esse tumor e depois o que der, o que sobrar a gente tira, porque eles não botavam muita fé no protocolo em si, né? E quando eu fui fazer a imagem da ressonância depois da rádio, o tumor tinha desaparecido a 100%, por completo. E nunca mais voltou. E eu nunca mais saí da minha vida cetogênica carnívora. É só isso. Nunca mais voltei a vomitar, a ter craving, episódios de compulsão por carboidrato. Eu nunca mais voltei a ter hemoglobina glicada de 9, que era o que eu tinha, sabe? Então, assim, o câncer, não foi o câncer que me salvou, mas ele veio como um ultimato. E eu escolhi viver. Então, é por isso que eu falo, e eu até me emociono quando eu falo isso para as pessoas. Não esperem pelo diagnóstico. Porque pode ser que você não tenha um câncer bizarro desse, mas, gente, diabetes, infarto, demência, isso tudo é decorrência da mesma coisa que eu fiz durante 30 anos. Só que eu, por ter um diabetes tipo 1, acelerou o processo. Quem não tem uma doença crônica, como um diabetes tipo 1, como um Hashimoto, talvez vai deixar passando, né? Vai deixar passar, e quando chegar aos 50, aos 60... tá todo estrepado e acha que é velhice, que é normal. Não é normal. Não Concordo é. com você. E, rapaz, eu me arrepiei todo aqui, viu, Raquel? Não vou mentir, não. Que história sensacional. Eu fico feliz que conseguiu ser 100% curado o câncer e fico feliz que você achou meio que uma força a mais para te ajudar e você está usando esse mesmo fogo dentro de você agora para contar a sua história para as pessoas que eu acredito em você que não deve ser fácil contar essa história. Só que você vê a importância de compartilhar essa história para o mundo, o que Difícil me é expor. sensacional. Assim, não é que, assim, no início eu não queria me expor, porque é falar muito da minha intimidade, né, de certa forma. Mas eu acho que vale, quando eu coloco na balança o nível de exposição, mas o quanto eu posso ajudar outras pessoas e contribuir, compensa, né? Então é por isso que eu acabo me expondo e colhendo às vezes alguns frutos amargos, mas também, assim como você, Antônio, tem hater, a gente tem hater, mas a gente também recebe aqueles depoimentos que são, né, um afago na alma, do tipo, caramba, eu tô fazendo a diferença na vida dessa pessoa, que seja uma, que seja 1 milhão, não interessa, mas para aquela vida ali eu fiz a diferença. Então isso é legal. E depois eu migrei para carnívora, por quê? Aí que também vem a outra virada, já não foi tanto por sobrevivência. Eu já tinha saído da situação de, ok, tô viva, graças a Deus, mas eu fiquei com sequelas da químio e da radioterapia, né? Uma das sequelas, que eu também me exponho e falo, foi que os meus ovários pararam. Eu entrei na menopausa aos 30 anos. E entrar na menopausa é um outro drama na vida da mulher, né? Principalmente numa idade ainda reprodutiva, que foi o meu caso. E eu via a minha tireoide ficou um lixo depois da quimioterapia, que a quimioterapia também bagunça a nossa tireoide toda, bagunça a gente toda, né? E, enfim, eu ainda comia vegetais e as minhas carninhas gordinhas, mas com vegetais, porque eu ainda achava que os vegetais de baixo amido eram importantes, né? Então, comia, só que assim, Antônio,
algumas coisas não melhoravam. Eu cheguei num ponto em que a minha saúde foi melhorando, a minha clareza mental foi melhorando. Mas, por exemplo, o meu funcionamento intestinal, eu vivia com abdômen distendido, com gases, né? Eu sabia já dos FODMAPs, mas eu pensava, mas eu tenho que comer o vegetalzinho, porque ali tem as fibrinhas, né, que eu aprendi lá, que são importantes e coisa e tal. Então eu achava que era importante, mas eu percebia que quando eu me arriscava a fazer uma refeição que fosse, uma refeição só carnívora, carne e um ovo, minha barriga ficava flat, plena, e o meu cocô saía bonito. Saía Chanel, como disse um paciente meu, doutora. Eu tinha um cocô fedido, meu cocô agora virou um cocô Chanel, nem tem cheiro. Eu fiz um reel sobre isso porque eu achei o máximo. E aí eu falei, caramba, ia tão mais gostoso. E aí aos poucos eu fui fazendo desmame dos vegetais, fui também de novo testando em mim e comecei a encontrar outras pessoas na internet falando sobre, como o Paul Saladino, que escreveu o Carnivore Code, né? Que falam que é verdade, vamos estudar Isso foi há quanto antropologia. tempo atrás? Isso tem mais ou menos uns 3 anos. Tem 3 anos, ou Uhum. seja, eu tô há 11 anos, pelo menos, low carb, cetogênica, e há 3 anos carnívora, bem mais carnívora, né? Então, eu comecei a ver que, de fato, fazia todo sentido, né? Porque, assim, claro que a gente fala dos estudos, mas é aquilo, né, Antônio, que você já deve ter falado aí com diversos outros convidados seus. Os estudos são todos baseados em epidemiologia, são estudos epidemiológicos, não há interesse em fazer patrocínio e custear estudos que sejam para provar, de fato, que a alimentação, ainda mais uma alimentação carnívora, que a rentabilidade da produção da carne é muito menor do que a dos grãos. Então não tem interesse. Mas se a gente olhar para a história do ser humano, antropologicamente falando, nós não teríamos chegado até aqui, não teríamos desenvolvido o nosso córtex pré-frontal como estamos desenvolvidos, se não fosse pela bênção da proteína e da gordura animal. Então, Simples assim. isso, Para mim, isso para mim é simples assim. E quando você evolui comendo um tipo de comida, seu corpo se adapta a conseguir absorver esse tipo de comida, a depender desse tipo de comida e assim por diante. E quando a gente olha também para a fisiologia humana, a gente vê isso acontecendo, o que para mim faz total sentido, entendeu? E não só isso que você comentou sobre os estudos observacionais, né? Eu estou escrevendo o meu curso sobre a dieta carnívora aqui. Já escrevi, na verdade, tem mais de 120 páginas. Tá uau, completão, porque eu queria botar todos os detalhes, entendeu? E um dos detalhes foi realmente sobre esses estudos observacionais. E o que muita gente não conta também é que quando você vê na internet o seu nutricionista aí que você segue falando que comer carne aumenta o risco de câncer coloretal, por exemplo. O primeiro que você deve perguntar é qual foi o tipo de estudo? Será que é um estudo observacional ou será que foi um estudo controlado? Provavelmente foi observacional. Depois disso, você vai perguntar qual foi o aumento do risco relativo, né? Porque todo estudo observacional tem um risco relativo. exato. Qual é esse aumento desse risco relativo? Ou será que teve algum aumento, né? Ele vai falar, foi 20%, foi 15%. Caramba, comer carne aumenta o risco em 15% de você ter câncer? Não, não é bem assim. Não. O risco relativo é utilizado para calcular se faz sentido ter um estudo mais controlado e se essa associação realmente é forte. Um risco relativo entre zero, que não é nada, e 100%, não vale nem a pena sair da cama. Ou eu estou Exatamente. errado, doutora? Tá totalmente correto. Aquele estudo ridículo que teve da OMS, eu acho que ele disse que o risco de câncer aumentou, o risco relativo, eu não sou boa de decorar números, se eu não me engano foi 6%. Mas eles usaram, primeiro que eles usaram carnes processadas, foi um estudo todo mal feito, cheio de vieses de interesses, né? E mesmo assim, o risco relativo era de 6%, né, de aumento, já de um número baixo. Quando a gente vai ver o risco absoluto, assim, é uma verdadeira piada. E sem falar, Antônio, que assim,
muitas vezes tem tal do cherry picking, né? Eles perguntam para as Uhum. pessoas, o que você comeu ontem? O estudo é assim, a pessoa nem lembra o que ela comeu hoje, que dirá ontem, que dirá nos últimos 2, 3 meses. Aí ela comeu lá uma pizza de calabresa, aí como tinha calabresa, tinha linguiça, diz que comeu carne. E aquilo entra como carne no estudo, né? Não entra como... Ou então o cara comeu, fez churrasco. Não, eu fiz um churrasco, picanha. Realmente, a picanha, mas ele tomou muita cerveja e comeu batatinha frita junto e pãozinho de alho. Mas é um comedor de carne. Aí entra no estudo como uma pessoa que fez uma dieta carnívora. Há pouco tempo saiu aquela Exato. história do homem que vazou do colesterol pela mão, que Colesterol, né? comia 4 quilos de queijo por dia. E a imprensa teve a lata de chamar aquilo de que o cara fazia dieta carnívora, né? Comendo 4 quilos de Exato. queijo, né? Não é essa a ideia de fazer. Não, a estratégia não é comer 4 quilos de queijo por dia. Exato. E só para vocês que estão vendo saber uma comparação, o risco relativo para quem fuma cigarro e relativo ao câncer é de 2.500%. Só para vocês terem uma ideia, 2.500%. O exemplo que eu dei na no meu curso, doutora, foi o seguinte: as pessoas que tendem a fumar tendem a comprar isqueiros também. Se a gente for analisar a associação entre quem tem câncer de pulmão e que comprou isqueiro, vai ser uma associação provavelmente alta. Mas não quer dizer que o isqueiro causou o câncer, entendeu? Perfeito, E para perfeito. mostrar que associação não é causa. Não E é. isso eu acho que quando as pessoas começam a pensar assim, em casos mais extremos, onde você consegue ver que é impossível de uma coisa acontecer por causa da outra, nesses casos assim, caramba, é impossível. É, do mesmo jeito que é impossível a carne causar câncer. Não tem nada que Esse seu mostra isso. exemplo do isqueiro é muito legal e aí a gente pode usá-lo para explicar o outro lado, porque muitas vezes querem empurrar a goela abaixo da gente estudos que mostram que quem é vegetariano tem mais saúde. O que acontece? Em geral, a pessoa que está buscando ser mais saudável, ela acreditou muito tempo que a carne faz mal, que a carne faz mal para a saúde. Então, uma das coisas, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela quer ser mais saudável e ela tá mal informada, ela se matricula numa academia e começa a comer salada. Aí, o que ela faz? Se ela fuma, ela deixa de fumar, ou então começa a fazer Uhum. meditação. E aí, esses outros fatores, o fato dela se exercitar, o fato dela parar de fumar, o fato dela pegar mais sol, ou dela começar a meditar, começam a influenciar positivamente na saúde dela, mas quem leva a fama é a salada que ela comeu, né? Então, Até uma hora a conta chega. pois Se é, você não estiver tomando vitaminas como B12, que são essenciais para a saúde, né? exatamente. Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da dieta carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender. Dúvidas são tiradas lá e você está dentro de uma comunidade bem exclusiva. Clique aqui no link da descrição. Estou fazendo uma promoção de tempo limitado que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de um. Em cima disso, let's go! Eu, inclusive, assim, eu até tenho paciente que é ovo-lacto vegetariano. Cada vez menos, porque as pessoas. Cada vez menos, porque pelo meu posicionamento na internet, tenho, graças a Deus, sendo até menos procurada. Mas se for vegano, eu já digo que eu não consigo. Eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Porque Uhum. o que ela acredita, eu não consigo acreditar. Então, tem uma incompatibilidade de valores, de princípios que me impedem de ser médica dela. Claro que isso não é uma omissão de socorro. Se tiver um vegano morrendo na minha frente, eu vou prestar socorro. Agora, dar um acompanhamento, né? Ser a médica que acompanha metabolicamente, hormonalmente aquela pessoa, eu não consigo. Porque se ela se recusa a fazer a ingestão da base, eu não vou conseguir fazer o resto por ela. Então, é bem complicado quando as pessoas não estão dispostas, de fato, a abrir os olhos. E o meu abrir de olhos foi primeiro por sobrevivência, porque eu queria estar aqui mais uns aninhos nessa terra, e depois porque eu queria
e sempre quero otimizar mais a minha saúde. Então, quando eu vi que eu já estava bem, mas eu queria parar de fazer, o Hashimoto voltou com tudo, depois o hipotireoidismo, né, a tireoidite de Hashimoto, eu já tinha ali, antes do câncer, níveis de anti-TPO e anti-tireoglobulina flutuantes, mas a minha tireoide funcionava relativamente bem. Depois da químio, a tireoide foi pro saco. Aí tive que começar a tomar hormônio tireoidiano, reposição hormonal. Eu falei, caramba, eu fiquei cheia de sequela, aos poucos eu vou tratando isso. E aí eu comecei a ir também fazendo as minhas pesquisas, de vez em quando trocava ideia com um colega ou outro, mas ninguém que estava assim. Eu acho que eu acho que o fato de eu precisar aplicar em mim me fez buscar mais Aham, ainda a resposta, 100%. né? 100%. Assim como foi com você, né, Antônio? Você quis virar a chave da tua vida e aí você buscou, por isso que você mergulhou na questão da saúde Exato. carnívora. E isso da tireoide, você viu uma melhora da tireoide depois que você começou a fazer uma dieta carnívora? Eu já entrevistei uma menina chamada Vitória Ferraz, eu não sei se você já viu o Instagram dela, ela é americana, mas ela fala português também, e ela falou comigo, conversou, a gente tem uma live também aqui no YouTube, que depois que ela começou a dieta carnívora, todos os hormônios tireoidianos dela normalizaram. E ela parou de tomar. Os meus O seu também. também? Eu parei de tomar, eu fazia levotiroxina, né, que é o T4. Teve uma altura que eu tive que fazer o T3 junto também. E os níveis de anti-TPO e anti-tiroglobulina desceram e eu também hoje não tomo. O que eu faço é uma suplementação de iodo e iodeto de potássio para conseguir, Uhum. porque todos nós estamos depletados, né, de iodo, para ajudar a tireoide, mas aumentou muito a minha ferritina, porque eu parei de botar fibra para dentro, que faz impede a absorção do ferro da carne, quando eu ainda comia lá low carb, cetogênico e metia os vegetais. Então, com a retirada dos vegetais, a absorção de ferro aumentou, a minha ferritina aumentou brutalmente, níveis de selênio e de zinco. Hoje eu faço uma reposição, uma suplementação bem básica, bem menor, e já também me livrei dos hormônios tireoidianos. Nem T4 nem T3 eu suplemento mais. E eu tinha 2 nódulos na tireoide, fiz uma ecografia semana passada, eu agora só tenho um e que tá bem pequenininho. Então um nódulo E sumiu. que essas histórias para mim são sensacionais e uma pergunta que eu sempre tenho, especialmente para médico, né? Você tá vendo o negócio acontecer com você e por isso você tá acreditando. E agora, os seus colegas da medicina, quando eles olham o que aconteceu com você, eles acham que é um milagre? Ou você planta aquela coisinha na cabeça deles para fazer eles pensar, não, calma. Talvez o que ela tá falando faz sentido. Deixa eu me aprofundar um pouquinho mais nisso aí. De dieta carnívora e de jejum e de iodo. Olha, os colegas, eu tenho 2 tipos de colegas. Aliás, eu acho que 3. Uns que tiveram humildade de, Raquel, o que você está fazendo? E alguns adotaram e melhoraram e mudaram, tá? Outros que se fazem de mortos, do tipo assim, continuam vivendo a vida deles, mas não perdem um story que eu posto, mas também não curtem nada, não comentam nada, não compartilham nada, mas estão ali olhando, ó, de pertinho, tudo. Mal eu posto, o coleguinha já olhou, mas é contra, né? Se posiciona, digamos, contra, né? Hum. Ai, porque não tem evidência, nível A, não sei o quê. Eu sei. Qual Recadinho outra aqui. dieta tem? Qual, né? Muita coisa na medicina não tem nível A e faz-se. Muita coisa, na verdade. Essa é a verdade. E tem aqueles colegas que fazem ali, tipo, que é um meio do caminho que atribui a um milagre. Mas aí eu também quero aproveitar a oportunidade, Antônio, para explicar como é que é o milagre. O milagre é uma sociedade entre homem e Deus, em que o homem faz a sua parte e Deus faz a dele. Então, não é, o milagre não é assim, eu vou ficar aqui, ó, sentadinha. Deus, me faz ser milionário. Não vai acontecer, querido. Você vai ter que sair para trabalhar, você vai ter que dar um jeito, né? Agora, onde é que Deus entra? De repente ele vai abrir portas que estavam fechadas, vai colocar uma pessoa no teu caminho que vai
te dar uma ajuda, que vai fazer um networking, que vai ser né, uma virada de chave. Então eu acredito que teve milagre no meu caso? Teve. Qual foi o milagre? Deus me fez reagir, escolher viver, me renovou a fé para que eu encontrasse o Jason Fung, para eu encontrasse o Dr. Thomas, para que eu tivesse forças para estudar, para aplicar isso tudo. E quando eu estava fazendo químio, eu começava a ficar em oração. Então eu falava, Senhor, que esse quimioterápico vá direto naquela célula tumoral. Eu imaginava igual um desenho animado, chegue lá, espanque a célula todinha e destrua essa maldita, que não fique uma para contar a história aqui. Essa era a minha, essa eu acho que foi a parte de Deus que fez, porque tem gente que faz químio e mesmo assim não tem resposta. Então Deus foi lá e fez a químio agir e me deu a força para buscar as respostas que eu não tinha. Só que se eu ficasse só botando tudo na conta de Deus, e quando eu falo isso tem gente que se dói, mas é a verdade, gente, Deus não vai fazer o possível. Ele é o Deus do impossível. O possível quem faz somos nós. Isso aí, porque senão todo mundo ia pedir R$ 1 milhão, ia cair na conta, né? Isso. E depois ia falar, caramba, Deus não faz nada. Não, querido, você Exato. que não tá fazendo a sua parte. E o trabalho, é até legal que você pensou aí nas células lutando, tipo, quebrando as do câncer, etc. E uma coisa que eu nunca vou me esquecer da minha conversa com o Thomas Seyfried é que ele falou: é o seguinte, ninguém nunca me provou errado e eu vejo isso nos meus testes. A célula do câncer não consegue prosperar e viver sem glicose e sem a. Qual é a palavra que tem na carne também? A Glutamina. glutamina. Exato, sem glucose e sem glutamina. Só que aí eu perguntei, sim, a carne tem glutamina. Aí ele falou, não, tem bastante. Exatamente. E aí Exatamente. ele fala o que ele tá vendo ali nos experimentos dele. E é provavelmente isso que estava acontecendo. A célula do câncer não estava conseguindo aguentar num environment, num ambiente que não era propensa para elas prosperarem. Às vezes o inglês e o português combinam assim. Eu te entendo, porque aqui em Portugal a gente fala português, claro. Mas tem palavras que são diferentes, né? Do É Brasil. o português de Portugal, Pois, e né? há palavras que são diferentes completamente. Então, às vezes, eu tô falando com o paciente do Brasil, falo em português daqui, me dá uns nós na cabeça. Eu fico imaginando a tua, que são dois idiomas realmente diferentes, né? Então. Nossa, e aí quando eu tô falando aqui com alguém, e aí eu vou falar em português e puxo, porque no inglês você tipo meio que puxa assim a sua tipo phrase Aham. do this question. E aí eu vou falar no português, eu começo a puxar também, a língua sempre vai em cima, porque no inglês a língua vai mais em cima, e aí a gente se acaba de rir, eu falo, pô, me desculpe. Mas voltando ao assunto interessante sobre saúde, o que a gente começou a falar foi que eu queria perguntar para você que você tá vendo isso acontecer com você. A gente acabou de conversar que tem todo tipo de colega seu, né? Que uns que se interessam, uns que estão ali no meio, que não fede nem cheira, e uns que não acreditam porque não tem evidência o bastante. Mas agora eu queria saber que você provavelmente confia muito nisso. O que é que você vê nos seus pacientes que vêm para você querendo fazer uma estratégia diferente, né? Uma estratégia depois que nada mais da medicina convencional funcionou. Você tem alguns pacientes que vêm para você para isso e você está vendo algum desses pacientes melhorarem de doenças ou condições que antigamente eram pensadas como incuráveis? Muitos. Mas é muito mesmo, assim, Antônio. A maioria das pessoas que, como eu te falei, até pelo meu posicionamento nas minhas próprias redes, a maioria das pessoas já vem com esse viés do tipo, eu quero fazer então uma carnívora. Uhum. Como a maior parte do meu público acaba sendo até mulher que já está entrando ali no climatério, então também vem pela questão da reposição hormonal, mas que eu digo, eu não faço reposição hormonal em pessoa que come carboidrato, porque vai dar M. Então, para fazer reposição hormonal comigo, tem que estar fazendo uma alimentação anti-inflamatória. E a que eu mais recomendo é a carnívora. É claro,
tem muita gente que ainda tem limitação mental para isso, né, Antônio? Uhum. Porque a gente também. Tem gente que fala, ai, doutora, mas é minha família, é minha vida social e tudo mais. Gente, é tudo uma questão de mindset, de adequação. Dá para continuar socializando, dá para continuar vivendo e fazendo tudo idêntico, sem se isolar numa caverna para achar que você tem que fazer dieta carnívora. Mas isso é outro ponto. Mas eu vejo, Antônio, um dos casos mais clássicos, eu peguei um senhor de 72 anos, extremamente ativo. A foto dele, dava pra ver, ele tem braços musculosos, pernas musculosas, mas aquele abdômen extremamente globoso. E eu até brinco dizendo assim, pelo olho eu já faço diagnóstico de esteatose hepática, né? E E eu te gordura visceral, com certeza. muita, aquela barriga dura, né? Bem grande, assim, parece de gestante. Uhum. E ele treinava e treina todo dia, mas é de segunda a sexta praticamente não, de segunda a sexta ele treina. Eu acho que o único dia que ele não treina é sábado e todo domingo ele pedala 2, 3 horas. E a barriga não sumia, porque era um comedor de carboidrato, porque o personal dele disse que ele tinha que ter pré-treino com carboidrato e tudo mais. E até, inclusive, a gente conseguiu fazer uma, assim, sem remédio para emagrecer, só mesmo entrando numa dieta bem carnívora, fazer uma reversão do quadro, que quando eu pedi o exame de imagem, inclusive, já veio no primeiro laudo cirrose hepática, não veio nem esteatose. Cirrose já é um grau de fibrose das células, né, do hepatócito, do fígado. Uhum. A gente sabe que hoje os dados são claros. A maior causa de transplante hepático no mundo é por doença hepática gordurosa não alcoólica. Ou seja, Que não nem é existia mais o antes. alcoolismo, né? Então, quando eu dou diagnóstico de esteatose hepática em algumas senhoras, elas ficam assim, doutora, mas eu nunca bebi, isso não é doença de alcoólatra? Não mais, né? E eu tenho vários casos de pacientes que reverteram a 100% esteatose. Paciente que chegou para mim com esteatose avançada e no novo exame, na nova ressonância, sem evidências de esteatose hepática. Pessoas que reverteram diabetes tipo 2, também que hipertensão arterial, deixaram de tomar antihipertensivos, né? Doenças autoimunes que entraram em remissão e a pessoa vivia com vitiligo ou com psoríase ativa e não tem mais nenhum quadro, tá em remissão, a doença tá quieta lá, calou o sistema Uhum. imunológico. Então, assim, é claro que isso também depende muito, como eu tava falando um pouco, da aderência da pessoa, mas que eu acho que a parte alimentar, Antônio, honestamente, é a mais fácil, digo eu agora, como uma viciada, né, adicta limpa, há 11 anos limpa. Porque a gente não tá falando pra pessoa comer peito de frango seco com rúcula. A gente tá falando que ela pode comer uma carne suculenta, com aquela gordura que a gente até começa a salivar de pensar. É uma coisa Rapaz, extremamente prazerosa. exato. E eu tava falando, e isso é uma coisa que eu acabei de adicionar no meu curso agora, que é muito interessante. Eu estava escrevendo isso, eu achei interessante adicionar logo antes da nossa conversa, até porque eu estou fazendo os PowerPoints para deixar tudo bonitinho e fazer a apresentação assim. Tem um mecanismo que o ser humano criou, um dos avanços tecnológicos mais assim impressionantes do ser humano que ele criou, que é nada mais, nada menos do que a nossa língua. A nossa língua, o nosso Nossa, paladar, que fala pra gente exatamente o que é bom e o que é ruim. Literalmente. E é um mecanismo evolucionário, né? Que fez a gente achar carne gostosa. Por quê? Porque a gente sempre precisou de carne. Por isso que é gostosa. Isso tudo começa a fazer sentido. O azedo, o picante, o amargo que a gente sente é basicamente o nosso paladar falando tem algo de errado aqui, isso é perigoso. Então, eu achei exatamente. até interessante que você comentou disso, que é gostosa, que é deliciosa, é suculenta, porque realmente é. A gente evoluiu Há comendo. 2 dias eu estava jantando com um amigo e eu preparei uma carne gorda pra gente jantar. E aí, quando a gente sentou pra jantar pra comer, eu tava falando alguma coisa pra ele, ele fez assim, Aí eu, o que foi? Tipo, não sabia o que tava acontecendo aí. Não, que eu peguei um pedaço de gordura aqui, tava Delicinha. suculenta, sabe? Então, ele até
naquele momento ele entrou ali em conexão com aquela gordura na boca. É de fato delicioso. Só que muita gente ainda tem medo de comer gordura, né? É um paradigma que tem que ser Exato. quebrado. É uma coisa que eu também adicionei isso, né, no começo da introdução lá, que quando a gente aprende desde criança que vegetal é bom, talvez a gente pense que vegetal é bom, mas será que a gente foi programado para pensar que vegetal é bom pra gente ou será que realmente é bom? Porque se desde criança você ouvir, doutora, que o céu é vermelho, você vai brigar comigo que o que tá ali em cima, a Fantástico. cor é vermelha, né? Fantástico. Então, eu Exatamente. gosto de fazer as pessoas pensarem assim. Questionar, não é? É verdade. Olha, inclusive, até com outras coisas a gente pode pensar. A gente cresceu ouvindo, eu cresci ouvindo que tinha que comer vegetal. Então, como eu também Uhum. sempre fui muito submissa no sentido de respeitar as minhas autoridades, a minha mãe, minha professora, eu fazia aquilo que me mandavam. Então, se calhar eu comecei a acreditar nisso. Pensa na cerveja. Se você der cerveja para uma criancinha que nunca experimentou, ela não vai fazer cara de que delícia. A cerveja é amarga, Ah, né? Então, a é. primeira vez que você tomou cerveja na vida, muito provavelmente você não gostou de cara. Mas, para se incluir no grupinho social, toda a gente ali que você tava junto bebia uma cervejinha. Aí começa a entrar na mente: não, mas cerveja, relaxa, final de semana, sexta-feira, eu mereço uma cerveja. Você começa a acreditar que aquilo é prazeroso de verdade. Então, é verdade, a Uhum. gente começa a ter, tem que questionar as nossas crenças, porque o corpo tem sabedoria, né? A gente tem, a língua justamente tem, inclusive, distinguir o amargo do azedo, até uma forma de proteger a gente de comer coisas Ah, venenosas, estragadas. exatamente isso. É exatamente isso aí. Na mata, se a gente tiver na mata, eu posso te assegurar que 99% das coisas que você pegar e comer não vai dar muito bom pra você. Você É melhor pegar um provavelmente inseto. vai de arrasta pra cima. No mato é melhor pegar um inseto. Uma larvinha lá. Exato. Vai ser nojento, mas tem proteína. É melhor do que um mato. Exato. Agora eu tenho uma pergunta para você, doutora. Voltando para o seu paciente que você falou que tinha uma barriga gigante, que é até uma dúvida não, uma teoria que eu tenho, né? Vê se talvez minha teoria, deixa eu ver se talvez minha teoria tá certa aqui. Ele talvez tinha pré-diabetes Tinha. ou algo do tipo. Ok. Diabetes. Olha, eu concordo com essa teoria. Eu penso igual. Pra mim, diagnóstico de diabetes também vai no olho. Tem barrigão, tem diabetes. Por quê? Cara, por quê? Qual é a fisiopatologia da esteatose? É hiperinsulinismo. Não tem Uhum. como você começar a acumular gordura nas vísceras se não for. Quem é que faz isso? É a insulina alta. Ela pega esse excesso de glicose e joga pra lá. Se não for diabético, no mínimo é pré-diabético. O problema, Antônio, é que até que as guidelines se atualizem para começar a classificar uma pessoa, já ia falar um gajo, como Um galho. diabético, cara, uma pessoa como diabético, né? Hoje qual é a classificação? Se tiver uma hemoglobina glicada maior do que 5,7, hemoglobina glicada, na minha visão, isso também é uma visão minha, já é uma métrica que não confio a 100%, vou te dizer por quê. Eu pego o paciente com hemoglobina glicada 5,5. O que é hemoglobina glicada, Antônio? É a média dos últimos 3 meses da glicose. Só que olha que interessante, é a média. Então, o que é a média? Imagina que uma pessoa aplica dinheiro em criptomoedas, sei lá, não entendo nada disso, mas imagina, num dia ela ganha US$ 100, no outro dia ela ganha zero, no outro dia ela ganha 100, no outro dia ela ganha Doutora? zero. A média dela é 50. Mas isso não significa que ela ganha igual todo dia. O que acontece com um paciente com hiperinsulinismo? Ele pode estar fazendo picos de glicose e episódios de hipoglicemia. E essa variabilidade glicêmica é horrível para o metabolismo. E a hemoglobina Uhum. glicada vai estar normal. Então eu pego o Que é a paciente. média. Exatamente. Então, qual é o padrão ouro para você fazer um diagnóstico de diabetes? E aí vem a tua teoria, né, do barrigão com diabetes. É a curva glicoinsulinêmica,
que é um exame barato, só é chato de fazer, que o paciente tem que ficar 2 horas no laboratório, mas é o Big Brother, porque a gente vai ver em tempo real o que acontece. O paciente chega em jejum, mede glicose e insulina. Depois vai tomar 75 gramas de carboidrato e vai medir a cada 30 minutos os dois. E é muito interessante, porque eu pego o paciente com hemoglobina glicada normal, glicose de jejum normal, insulina basal normal. Ah, meu amigo, mas quando mete o carboidrato para dentro, solta o freio, o pâncreas começa a trabalhar igual um louco, desesperado, faz pico de glicose todo dia, Antônio. Eu atendo uma pessoa com diagnóstico e sou eu, a mensageira do apocalipse, a ter que dizer: você está diabético. E se eu não Uhum. te dissesse isso agora, alguém ia te dizer daqui a 10 ou daqui a 20 anos, quando você já tivesse lesão na retina, quando você já tivesse lesão renal. E agora a gente ainda reverte isso sem te dar lesão de órgão-alvo. Essa é a boa notícia. Então eu sou Como? obrigada, né, a dar a má notícia e depois É. falar. E Não tem como como você mudar. reverte isso? Como? Basicamente, tirando da sua alimentação todo tipo de vegetal. E aí, o que você vai comer? Animais, ovos, todo tipo de animal, né? Do focinho ao rabo, ovos, eventualmente um laticínio, dependendo da pessoa, se ela não tiver nenhuma doença autoimune, ela pode se permitir algum queijo mais curado ou não. Mas o caminho é esse. É esse o caminho. É voltar a Calma. comer o que Então, nosso DNA está programado. calma. Então, a pessoa tem diabetes e você fala pra ela basicamente só comer carne e a diabetes vai embora. Mas eu pensei que a dieta carnívora poderia causar diabetes. Não? Talvez? Eu acho que. Ah, não sei. Antônio, eu não tô Mas, querendo mais pagar advogado para me defender. não, não, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas é Não, uma coisa não, que, né? tipo, é uma coisa que eu já ouvi de várias pessoas, assim, que é perigoso mesmo, porque pode causar diabetes e pode causar é, câncer e essas coisas. E é o que eu sempre falo, a mesma coisa que eu sempre repito, tipo, o câncer, ou causar é uma palavra muito forte. E volta para o que a gente falou sobre associação mais cedo, né? Mas uma coisa também, doutora, que eu ia falar, que você até comentou, é que eu tinha uma pessoa que eu gostava muito e ela tinha essa característica de barrigão grande. Mas só que eu convivi com ela desde que eu era pequeno. E quando você é pequeno, você não pensa em nada sobre isso, né? E aí ele acabou falecendo. Eu ainda era pequeno quando ele faleceu. Só que eu me lembro de minha mãe e meu pai falando dos sintomas que ele estava começando a ter. Então eu me lembro disso desde pequeno. Aí elas falaram: ah, o fígado dele estava falhando, os rins dele estavam falhando, ele estava começando a ficar cego. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu comecei agora a ficar mais envolvido com esse tipo de coisa, porque eu comecei a postar sobre isso, comecei a entrevistar várias pessoas como você, comecei também a fazer minhas próprias pesquisas, eu comecei a perceber, rapaz, ele tinha aquele barrigão, e foi daí que minha teoria veio, né? Então ele provavelmente tinha diabetes. Eu tava vendo minha namorada estudar para a prova dela, porque ela tá fazendo medicina agora. Pessoas com diabetes tendem a ficar com problema de visão. Aí eu comecei a juntar, Juntar. ele tinha um barrigão, ou seja, ele provavelmente tinha esteatose hepática, tinha gordura visceral. Aí tudo começou a se encaixar. Rapaz, eu acho que ele estava com um estado grave de diabetes, ele era totalmente resistente à insulina, tinha gordura no fígado Sem dúvida. e talvez se ele parasse de comer as coisas que ele comia, e eu me lembro da alimentação dele, era tipo, era pão, muito arroz, essas coisas. Pô, talvez uns 20 10 anos antes ele parasse de comer do jeito que ele comia, ele ainda tá vivo hoje em dia. Sim. Porque foi claro depois quando eu comecei a juntar os Agora faz pontos, sabe? sentido, né? Agora faz sentido para você. Agora. Exato. Mas é isso, eu concordo com você. E assim, uma outra coisa que me deixa mais surpreendida é que eu tenho pego, Antônio, pacientes que não têm esse abdômen globoso e nem sequer são no olhômetro considerados obesos
e já estão com resistência Uhum. insulínica. Pessoas, às vezes, até E, mais jovens. e você tem algum atleta assim, tipo corredor tal, porque corredores usam muitos esses géis de carboidrato e dependem muito do carboidrato. Você vê algum corredor assim no seu, na sua patient population, na sua população de pacientes É, que estão apresentando isso também? nesse momento eu não tô com nenhum paciente atleta, mas eu tive um Ok. que era um lutador de MMA e na altura foi desafiador com ele, porque ele já era um cara bem seco em termos de gordura, com um bom aporte de músculos, mas ele queria descer de categoria. Eu acho que ele queria ir para a categoria peso-pena. Então ele precisava secar mais ainda, mas manter performance. E aí ele ainda tinha uma dieta muito baseada em carboidratos e eu falei com ele, olha, vamos começar a fazer uma dieta mais ceto-carnívora. E no início é aquilo, tem toda a adaptação para você ficar ceto-adaptado. No início, o motor pode dar uma rateada, porque você está trocando a via glicolítica pela beta-oxidação. Você é igual álcool. Eu explico isso para as pessoas. Você bebe um copo hoje, você fica bêbado. Se você nunca bebeu antes, basta um copo. Mas se você começa a insistir, todo dia você toma um copo de cerveja, daqui a pouco você está tomando 5 copos e você já não está mais bêbada. O que aconteceu? Aconteceu que seu fígado passou a já ter um arsenal pronto de enzimas para metabolizar o álcool. Né? Tanto que se depois você também para de beber, o corpo desativa aquele arsenal. Então, como você é um queimador de glicose, você tem só enzimas de via glicolítica ativadas. Você não tem enzimas para fazer beta-oxidação já ali prontas. O corpo é muito sábio. O que não está sendo usado, ele mete para escanteio. Então, quando a gente começa a comer mais gordura, no início a pessoa pode se sentir um pouco mais cansada, porque a via fácil, que era a glicose, foi-se embora e o corpo vai se adaptar ao todo o mecanismo, todas as enzimas e cofatores necessários para fazer o processo de beta-oxidação. Para algumas pessoas leva dias só, no máximo uma semana. Esse atleta de MMA me marcou porque justamente por ele ser um cara altamente treinado, e geralmente quanto mais treinada é a pessoa, mais custa a adaptação, porque ela é mais carbodependente, né? Esses atletas acham que dependem muito de carboidrato, vivia à base de carboidrato. Então, eu me lembro que a adaptação dele levou em torno de 4 semanas, porque ele quase sempre falava comigo assim, eu tô indo pro treino, doutora. Sei lá, eu pegava, vou dar um exemplo aqui que eu não lembro, 40 quilos no supino, eu agora pego 30 e quase morro. Eu falava pra ele, calma. Daqui a pouco, não só os 40 que você pegava, você vai estar pegando mais. Então, calma que vai ter a transição metabólica e você vai ficar bem. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Claro que nesse período a gente pode fazer algum suplemento, se a pessoa realmente estiver se sentindo mais fraca, repor eletrólitos, já é uma excelente saída, né? Porque o carboidrato faz com que, quando a gente para de comer carboidrato, a gente expulsa muito sódio do corpo. Então, beber uma água salinizada já faz uma diferença brutal na energia. Então, também não ter medo de salgar a carne. Não é sal que dá Hum, hipertensão arterial. sal não mata. Não, então comam a carne bem salgadinha. Uma coisa curiosa, Antônio, toda vez que eu vou comer num restaurante, algum lugar, eu peço sal, porque comida não vem com sal. E chegou uma vez que o garçom teve a audácia de falar pra mim assim, menina, aqui em Portugal chamam muitas mulheres de menina, né? Menina, sal faz mal pra saúde, você tá enchendo a sua carne. E eu rodando a saleira assim, tô. E quando você vai fazer a adaptação desse atleta, por exemplo, e de outros pacientes, você indica eles cortarem de vez ou você indica eles irem, tipo, degradamente chegar numa dieta 100% carnívora? Ou depende da pessoa, porque tem gente que não consegue, mas o que é que você acha ideal? Depende do estágio inicial dela. Se ela já Uhum. tá, se ela tá numa carbolândia total, total. O que é carbolândia total? Todo santo dia a pessoa come batata, ou macarrão, ou pão, ingere álcool. Cara, ela ir direto para uma carnívora vai ser ruim, inclusive até por conta da questão do dumping de oxalato, né? Que é uma outra coisa que Uhum. pode acontecer e é bem comum acontecer. E E dá pra aí, fazer uma conversa só sobre isso, né? Demos um episódio de 1 hora sobre isso. pois dá pra gente falar sobre isso. Então, aquela pessoa tá tão intoxicada
que se ela já começar a fazer uma carnívora direto, ela vai ficar com fadiga, com dor articular, vai ficar toda estrepada e aí ela vai desistir. Então, a minha Uhum. estratégia é muito individualizada, Antônio, vai depender muito do paciente que eu encontro, do nível de alimentação que ele tem no presente, se ele já tem alguma outra comorbidade ou não, se é uma mulher na menopausa, se é um homem jovem, se é um atleta ou se é um sedentário. Mas, em linhas gerais, a pessoa pode ir migrando. Se ela já fizer uma low carb, já é muito, já tô feliz dela não estar mais comendo batata frita, né? Se ela trocar batata frita pela alface, já tô feliz. Já é uma vitória. Porque eu também acho que a gente às vezes precisa, você tá num nível muito elevado. Então, eu acho que às vezes as pessoas podem olhar pra você, ou até pra mim, ou pra outras pessoas, e falar assim: não sei como é que eles conseguem me viver só de carne, não sei o que, isso não dá pra mim. E parecer que é inatingível. Então, de repente, fazer pequenos degraus com algumas conquistas já é bom, a pessoa já vai sentir. Isso aqui eu dou conta de fazer, eu dou conta de ficar sem grãos. Putz, já é bom pra caramba não comer grãos. Ótimo. Então vamos tentar um próximo passo? Agora vamos tirar o laticínio. Vamos ver como é que você fica. E aí eu acho que o processo para a maioria das pessoas acaba sendo mais gradual e acaba que elas também vão vendo tantos benefícios que elas querem mais automaticamente. Isso, exatamente. E o que eu queria também finalizar falando isso, né, é que muita gente fala que é perigoso você cortar os carboidratos, em geral, porque aí seu corpo vai ficar sensível quando você adicionar os carboidratos de volta. E foi legal que você comentou sobre esse exemplo do álcool, né? Ok, você vai beber menos álcool. Vai ser uma coisa ruim que seu corpo vai ficar sensível ao álcool? Não. É maravilhoso, Aí eu pois é. gosto. É. Eu Exato. Aí publiquei eu uma gosto de fazer essa vez. comparação. Desculpa te interromper, Antônio, mas é que eu lembrei que eu publiquei uma vez que há poucos. Deve ter uns 2 meses, eu fui num restaurante para pedir um tomahawk. Eu queria comer um tomahawk. Só que ele vinha acompanhado de uma salada. E a salada, por acaso, estava bonita. Não, essa estava bem assim, enfeitada. A filha da mãe da salada me seduziu. Aí eu pensei assim: ah, um diazinho só, ouve. É sério essa A história é salada te real. seduziu. Eu comi um pouco da salada. Cara, no dia seguinte, eu tava com uma diarreia. Não foi nem no dia seguinte, já foi chegando em casa. Mas uma diarreia. Sério, eu passei a madrugada de castigo. Por conta de um raio de uma salada. E aí, cara, eu falei assim, que lindo saber que meu intestino não aceita mais isso. É lindo saber que não aceita mais. Não adianta, aprendi a lição, então não vou mais comer salada mesmo, de todo. Mas é muito bonito ver isso. Então, o que aí eu acho legal um conceito? Foi o que você falou lá no início, sobre tolerância. A gente foi feito, a nossa fisiologia, a nossa dentição, o pH estomacal, o intestino, foi feito para digerir e para comer carne. Ponto. Agora, por que tem gente que fala, ah, mas quando eu como carne me faz mal? Porque você tá todo estragado no seu trato gastrointestinal. E por que quando eu como vegetal eu me sinto bem? Porque você tá todo estragado no seu trato gastrointestinal. O seu corpo se adaptou, é igual um vizinho chato. Você tolera. Por quê? Porque você não tem que fazer, você não tem como mandar o vizinho embora. Mas a sua vida seria muito melhor se esse vizinho se mudasse? Não seria? Então, é igual. Então, se você puder, né, tá no seu controle, o vizinho você não pode mandar embora. Mas a gente não tem que tolerar aquilo que só depende de nós tirarmos. E aí sim otimizar a saúde e prevenir doenças. Não esperar a doença se instalar para você ter que fazer como eu fiz, já com a corda no pescoço, um plano de ação. Prevenir. Não é porque seu corpo tolera que é ideal para você. Vamos finalizar aí. Fechou com Eu essa. acho que foi o perfeito jeito de finalizar aqui. Muito obrigado, Raquel. A conversa foi sensacional. Pelo jeito, se a gente pudesse, a gente conversava por mais 2 horas aí, sem Com parar, que tem assunto certeza. que não acaba mais. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Eu que agradeço pelo espaço. Estou à disposição quando precisar e fico feliz com o seu trabalho, que mais pessoas sejam alcançadas pela tua mensagem, Antônia. Igualmente para você. Obrigada.